entrevista de hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, é com o professor José Gabriel Andrade. José Gabriel Andrade é professor auxiliar na Universidade do Minho. Em 2015, obteve o título de doutor europeu em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica, defendendo uma tese sobre comunicação, organização e política nas relações luso-brasileiras. José Gabriel está lançando recentemente um livro que é o Língua Portuguesa Global, Comunicar no Panorama Mediático Luso-Brasileiro, certo? Bom, a entrevista, eu queria a gente começar falando exatamente da ideia principal do livro, ou seja, você fala que o espaço global da língua portuguesa também foi criado por uma oportunidade que a gente teve com o fenômeno social aí das redes sociais, da internet, das novas tecnologias. Como é que foi isso, José Gabriel? Qual é a ideia principal em relação a essa questão do espaço global da língua portuguesa propiciado por essas novas tecnologias? Olá, obrigado pelo convite para estar no Museu Virtual da Lusofonia nesse Dia Internacional da Língua Portuguesa. A ideia deste livro surge vivendo dentro de uma sociedade classificada como sociedade da informação, que pode ser mais do que isso, como uma sociedade do conhecimento, que dá-se a partir do aparecimento do World Wide Web, né, desse www, que de repente, usando uma expressão de McLuhan, criou o mesmo modelo global. Né? E dentro dessa ideia global, ela deve ser falada, comunicada em uma língua, e aí aparece a língua portuguesa como uma emergência dentro desse espaço. Ao mesmo tempo que essa transformação da própria tecnologia ia acontecendo também uma emergência no mundo, né? Portanto, uma emergência dos países do Sul, o aparecimento do Brasil, de Angola, de Moçambique, defendendo seu espaço geopolítico, e depois um olhar de Portugal, ali, com uma relação desses países, numa transformação que era assídua de diversos aspectos. Né? Então, ali quase que acontece ao mesmo tempo um redescobrir esses espaços, né? Poderíamos ter uma triangulação atlântica que era ali redescoberta. Então, dá-se ao mesmo tempo, né, uma transformação dos países, uma emergência do Brasil, e junto com isso, de repente, uma candidatura para a Copa do Mundo ser realizada no Brasil, das Olimpíadas, uma transformação dentro de Portugal, porque Portugal começa a olhar em participar de uma comunidade europeia, e aí Portugal e o Brasil começam a ganhar ali um interesse dos dois lados. Isso se dá num momento em que a migração sempre foi uma presença a partir de Portugal. Começamos a assistir também uma migração do Brasil a partir da década de 80, e um dos países aí escolhido por uma grande migração, primeiro qualificado, depois não qualificado, e isso temos aí fluxos. Começa também a partir da década de 80. Então aqui são três aspectos que eu identifiquei nessa mudança para uma, digamos assim, presença forte de uma língua portuguesa nesse espaço internacional, que eu classifiquei como língua portuguesa global. Foi a partir desse ponto de observação que eu começo as investigações. E depois disso, nós vamos percebendo que dá-se dentro desse espaço cada vez mais um maior diálogo para negócios, para business. Né? Acontece uma presença no Brasil de empresas portuguesas na década de 90, que foi classificado no Brasil como o regresso das caravelas. Né? Então nós temos grandes empresas portuguesas chegando no Brasil, que foi até recebido com alguma desconfiança, mas que dá uma nova linguagem, uma nova imagem de Portugal no Brasil. Então Portugal próximo da Europa. Depois há uma crise de 2008, que essa crise há uma nova mudança no fluxo migratório, nós começamos a ter aí portugueses que migram para o Brasil. E já não são caravelas, regresso das caravelas, mas são barquinhos a motor que chegam na costa brasileira com pequenas startups, com modelos europeus novos de fazer negócio, que era completamente diferente do modelo que o Brasil estava a fazer negócio, sobretudo com a América dos Estados Unidos. Então é um outro espaço econômico que começam a criar novas empresas dentro desse espaço também internacional. Parece, para além disso, espaço de mídia, né, que é a nossa grande área aqui. Então, produções conjuntas começam a acontecer, tem novelas feitas dos dois lados do Atlântico e que até depois ganham prêmios internacionais. Sem contar a presença de correspondentes internacionais, começam a aparecer muito mais dos dois lados do Atlântico, era residual essa presença.
E depois, hoje, com o streaming, com a criação de produções independentes, que são transmitidas nas redes sociais, etc. Cria-se, então, aí uma presença dessa língua portuguesa internacional, ao mesmo tempo que, conversando com os embaixadores, fala-se sim, então, quando que o português vai ser uma língua internacional na ONU, né? Há essa pergunta dentro dos nossos embaixadores. Mas, ao mesmo tempo, acontece esse uso, utilização, recriação da língua nesse espaço, dentro de empresas, né? Quando nós olhamos para, de repente, a Embraer, que sai do Brasil, vem para o Alentejo, mas também a banca, nas grandes empresas, mas também em pequenas empresas, em pequenas e médias empresas, e que utilizam língua portuguesa, e não inglês, que aí é dominante, para fazer os seus negócios. Numa comunidade de quase 300 milhões de habitantes, é um mercado, né, olhando para a gestão e marketing, é um mercado de consumidores que, de repente, o Brasil, durante um período, olhava para a América, e Portugal olhava para a Europa, e perceberam que juntos poderiam criar novos mercados, novos produtos midiáticos ou não, utilizando também um mercado consumidor, produtor de língua portuguesa em África e também na Ásia. Você falou bastante desse fenômeno de globalização que vai acontecendo e também da internet, das tecnologias. Agora, assim como esse fenômeno trouxe essas oportunidades para que a língua portuguesa se tornasse uma língua global, também traz muitos desafios, né, professora? E aí eu queria que você falasse um pouquinho com relação a esse... a gente ainda enfrenta hoje um fosso digital, ou seja, muitas pessoas ainda não possuem acesso à internet. E aí, nesse sentido, como é que elas podem ser incluídas dentro desse espaço global da língua portuguesa que você fala no livro? Quando comecei a investigação há uns anos, mais de 10 anos, eu olhava para o número, a porcentagem de acesso à internet no Brasil e era abaixo de 50%. Hoje é 75% o acesso à internet e Portugal 76%, ou 74%, 75%. Então é muito alto, né, a relação. Os países africanos que falam português, a porcentagem é baixa. Mas nós vemos uma aceleração rápida nessa aproximação. E o que acontece é que, de repente, alguns países não passaram pelo desktop, né, mas estão a passar pelo mobile. O Manuel Castells fala isso, né, em 95 ele escreveu, nenhum país vai ficar fora desse fenômeno que é chamado internet. Né? O que vai mudar é o sistema. Portanto, com o aparecimento agora do 5G, nós vamos ter mais... Porque, assim como as viagens de avião baratearam muito, essas tecnologias vão barateando cada vez mais e nós temos jovens ou jovens adultos com um dispositivo móvel no bolso e que partilham em todas as comunidades aquele conteúdo feito em língua portuguesa. Então, parece-me que a mobilidade que é apresentada pelas tecnologias móveis, né, pode ser a resolução para isso e é o que nós temos assistido. Por exemplo, nos países africanos, nós entramos numa universidade, de repente não assistimos um laboratório de informática, como assistimos há pouco tempo em Portugal e no Brasil, mas, ao mesmo tempo, estamos a ver aqueles alunos com o telefone, o smartphone, como os brasileiros e os portugueses. Né? Então, acho que muito vem acontecendo por aí. A produção acontece também com esses telemóveis, com esses celulares. Acho que é por aí, por um lado. E por outro lado, eu acredito que essa integração na língua portuguesa global acontece em espaços partilhados. E esses espaços partilhados aí é de responsabilidade muito das universidades, por um lado, e do poder público. Né? Tanto que políticas públicas para essa integração em espaços partilhados, ou seja, juntos no local físico, mas também à distância com a mobilidade. Acredito que essa integração está nesse meio termo. E no livro você assenta a tua pesquisa numa investigação que você chama de autoetnográfica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu percurso dessa pesquisa, no sentido de que você cita que começou um trabalho lá no Brasil, né? A tua perspectiva é luso-brasileira, começou lá no Brasil, em Santos, ainda com as tuas pesquisas nos anos 2000. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como é que isso evoluiu para a língua portuguesa global, para o livro. Essa proposta que eu fiz, que é uma investigação consolidada, já vem desde a década de 70, que é a autoetnografia, vem dentro de uma linha de investigação que eu já venho seguindo, que é o interpretativismo. Eu acredito cada vez mais dentro das ciências sociais que é difícil ter um investigador observador
não participantes nas nossas ações sociais. Acredito que o investigador tem que estar junto dos seus investigados, tem que almoçar e jantar com os investigados, porque nós estamos a falar de pessoas. Né? Outras escolas dizem que não, dizem que o investigador tem que ser neutro e estar fora. Né? Mas eu acho que a responsabilidade é muito grande do investigador para a transformação da sociedade, um espaço mais democrático, para um espaço de integração, para um espaço midiático, numa expressão do Muniz Sodré, que as mídias transformam as pessoas. E partindo dessa investigação interpretativista, eu encontrei esse modelo autoetnográfico. Né? Então, eu me assumo como um investigador migrante que viveu e vive entre as duas margens do Atlântico. Né? Eu começo logo o texto assim. Ainda na minha universidade, Mata, já tratávamos ali de alguma coisa ligada à lusofonia, mas com muita distância, né? E essa distância eu não percebia o que era, vim perceber depois de escrever a língua portuguesa global. Com uma aproximação teórica forte a Portugal, no início dos anos 2000, a criação de um modelo de teorias da comunicação vindo a partir desse espaço de língua portuguesa, dessa lusofonia, que eu olhava já com bastante entusiasmo. Depois eu migrei para fazer um mestrado, depois um doutoramento, e vivi dentro dessa comunidade, né? Que, não parodiando o Beneditante, não é uma comunidade imaginada porque eu estava dentro dela. E fui desafiado, né? Vim da comunicação estratégica organizacional, e fui desafiado para perceber se há diferença nas organizações que falam português, que são pensadas em português. E dentro desse desafio eu me assumi como investigador, participando dela, e comecei a falar com migrantes. E fui falando com migrantes em Portugal, migrantes brasileiros em Portugal, que dessa investigação nós podemos considerar que foi uma elite da lusofonia, né, que eu conversei com diplomatas, empresários, estudantes, grandes e pequenos empresários, e no Brasil eu também falei com uma comunidade portuguesa que lá chegava a partir de 2008, né? Falei com alguns diplomatas que já estavam no Brasil há algum tempo, que têm o título de diplomatas honoríficos, mas foi interessante fazer o diálogo da diferença das comunidades. Né? E só dentro da comunidade, vivendo dentro dessa comunidade de imigrantes, é que nós conseguimos ter alguma percepção do que é essa lusofonia. Um dos meus entrevistados dizia: essa lusofonia é uma chatice, porque o que eu tenho que fazer é ir trabalhar, não ficar a discutir a lusofonia. E eu só conseguia ter afirmações como essa vivendo dentro da comunidade. Né? Porque essa mesma entrevistada que falou isso sobre a lusofonia é uma chatice, nós temos o que fazer, dá uma entrevista no jornal e fala que determinado festival chega a Portugal trazendo a língua portuguesa. E o repórter, porque tem todo o discurso, todo o imaginário criado sobre lusofonia, põe no título: lusofonia chega a um festival feito em língua portuguesa. Mas a entrevistada nunca fala em lusofonia. Então, eu acredito que esse modelo que eu encontrei, que já tinha sido testado e validado cientificamente, modelo autoetnográfico, responde a essas inquietações que eu já tinha. E acho que é um bom contributo para a ciência social, a participação do investigador, a vivência do investigador, do pesquisador nas temáticas das ciências sociais. Pegando um pouco do gancho que você falou, né, apesar do livro ter o nome de língua portuguesa, né, você trata muito o conceito da lusofonia dentro do seu trabalho. E aí eu queria saber, inclusive o Museu Virtual da Lusofonia é apresentado no tópico das indústrias criativas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de lusofonia no teu livro, porque a gente sabe que o conceito de lusofonia é um conceito complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho do olhar que você transmitiu no livro em relação a esse conceito. Acredito que o conceito de lusofonia é válido, é um espaço de fluxos e refluxos, complexo, interessante, mas que ainda precisa ser melhor apresentado, talvez assim, utilizando as nossas expressões de comunicação, melhor comunicado e divulgado. E nessa agilidade, classificado, caracterizado pela velocidade das novas tecnologias de informação, explicar lusofonia e todo esse espaço complexo, né, de fluxo e de refluxo, um conceito que
foi apresentado no uso do tropicalismo colonial e depois desconstruído, né, e nós continuamos a desconstruir no pós-colonialismo como lusofonia, é difícil, por essa volatilidade que a internet apresenta, apresentar o conceito de lusofonia. E por isso, com essa agilidade, eu proponho que é mais simples apresentar para os países de língua portuguesa, que fazem o comércio, que fazem a indústria criativa, o conceito de língua portuguesa global. É mais rápido, é mais fácil de ser compreendido do que o modelo de lusofonia. Essa é a diferença. Claro que aqui no SEX, por exemplo, o conceito de lusofonia é tratado, estudado, divulgado e apresentado, né? O próprio Museu Virtual da Lusofonia tem esse trabalho. Mas nós temos que entender, e dentro da minha investigação autoetnográfica eu percebi isso, que há ainda um espaço difícil de entrada desse conceito. Eu nunca me descolei dele, me identifico, né? Investigo e trabalho esses temas, mas parece-me que com essa rapidez que as novas tecnologias nos oferecem, e com essa mudança estrutural que nós vamos assistindo de emergência dos países do Sul, né? Portugal, Angola, Moçambique, é mais fácil e mais rápido apresentar a língua portuguesa global em detrimento do fator lusofonia. E eu queria, só para a gente fechar, pergunta só para a gente fechar, que você fizesse assim, um resumo de como tornar a língua portuguesa global dentro dessa perspectiva que você estudou, né? Qual que foram as conclusões que você chegou no livro, né? Ou seja, depois de toda a tua investigação feita a partir das 22 entrevistas que você fez, de toda a pesquisa que você realizou, como fazer isso? Eu acredito que isso é a pergunta de $1 milhão, mas eu vou tentar responder tirando a observação atualíssima dos youtubers brasileiros em Portugal. Nós estamos a terminar uma investigação com outra colega sobre os youtubers e o sotaque do português do Brasil em Portugal. Por ser complexo, aquela definição lusófona, e enquanto nós não tivermos clara essa definição, seja ela qual for, eu proponho a língua portuguesa global, nós não vamos conseguir evoluir, digamos assim, para uma língua portuguesa global, que ela já acontece, mas que seja realmente entendida por todos os seus falantes, por um lado. Por outro lado, essa produção conjunta e esse entendimento, esse consumo, tem que sair só do nosso ecrã, da nossa televisão, e partir também para o movimento. E esse movimento tem que ser o reconhecimento das nossas culturas, são diferentes, né, dos nossos estados. E depois, além desse reconhecimento que acontece com o movimento, e aí responsabilidade dos média, mas também nós, enquanto consumidores, uma outra responsabilidade é da escola, né, da instituição de educação. E a instituição de educação universitária e básica, temos que ter essa releitura, por um lado, da história, de uma responsabilização histórica e que isso seja apresentado nas escolas, mas também o uso desse português, né, das classes, das aulas de língua portuguesa, como ativo. E, de repente, entender que a língua portuguesa ela também é apresentada na matemática, na química, na física, mas como um ativo internacional, posicionado em rede e circular. Então, acho que passa por esse movimento, por esse reconhecimento pelos média, né? Esse reconhecimento pelos média e pela educação, pelo sistema de educação, pela instituição de educação. Ok. Muito obrigada, professor. Obrigado. José Gabriel está aqui com a gente hoje, que a gente está comemorando o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigada. Agradeço imenso pela entrevista. Você gostaria de deixar mais algum? Sim, obrigado também obrigado ao Museu Virtual da Lusofonia. E vamos continuar a comemorar o Dia Nacional da Língua Portuguesa como uma língua portuguesa global, em aproximação clara com os conceitos da lusofonia. Obrigada.